Outlight, então eu comecei a trabalhar com cor, que era uma coisa que eu não tinha feito ali. Na verdade, nesse quarto capítulo do meu volume aparece um vermelho. Você passa a cor vermelho no chocolate negro? Depende. Meio um pouco junto, assim. Vamos usar já umas páginas. Esse primeiro volume apareceu um vermelho aqui. Ele parecia localizado e tinha uma ideia de um pouco de narrativa ali, né? Vamos às últimas páginas. Um exemplo de elas encaixadas, né? É um papel com textura, um papel bem mais grosso, que é diferente de desenhar nesse papel, desenhar nesse papel. Eu trabalhei com lápis, pastel oleoso, pastel seco, aquarela. O texto é escrito na página. Muitas vezes eu alterava o texto depois e eu tinha que passar pastel sobre o desenho, passar verniz e passar lápis de novo. Não tinha um texto claro, o texto era... Às vezes eu escrevia o texto, mas não escrevia o roteiro. Foi um processo completamente diferente dos outros dois capítulos. E como é que você vai fazer para traduzir isso para inglês e espanhol? Esse é um grande problema. Eu não sei ainda. Essa é uma página do penúltimo capítulo, que ela foi toda contada com vídeos de YouTube, né? Cada quadro é um vídeo do YouTube, vai passando a história com a linhazinha vermelha e vai acontecendo uma coisa com um personagem que não tinha aparecido quase no volume 2. E os três volumes, os três capítulos do último volume foram feitos nesses papéis. E o último volume apenas, eu montei as páginas grandes. Decidi que A gente pode botar sua mão? A gente pode botar sua mão. Separadinho. esse aqui tem até tem um texto aqui, e esse aqui saiu. Tem algumas coisas assim, que tava vendo um processo tão ruim de texto, escreve texto, apaga, escreve texto, apaga, que no final teve uma página onde eu peguei e botei um texto separado, escaneei com ele, que é tipo... Isso de... O texto à mão é uma coisa que... Mas essa aqui, por exemplo, ela... Uma coisa que a gente, na real, uma coisa que a gente desaprendeu, né? Estão acostumados a usar o computador, você acha que tudo é reversível. Tem algumas páginas eram inteiras, outras... Essa aqui até, esse pedaço, eu fui feito no papel e eu colei ele. Deixa eu ver se eu trouxe mais algum aqui. O desenho, se você olhar em todos eles, o traço, o meu traço é basicamente o mesmo traço. Tem, ao mesmo tempo, ele vai criando, por exemplo, aqui eu trabalho com pincel fino e aqui eu estou trabalhando com pincel grosso, completamente diferente o resultado. Né? Esse texto, essa maneira de entrar no texto, ela tem muito a ver com essas páginas aqui. Estavam no primeiro volume, todos feitos com nanquim e foram se desdobrando em outro material. Podem ir passando, quem quiser vai dar o que tem por aqui. Aqui uma sequência embaixo d'água. Uma das coisas que esse último capítulo teve foi cortar com a ideia de quadro, né? Ideia de quadrinho mesmo, tentando colocar tudo no mesmo espaço, texto e a imagem. É tudo indo em sequência. Aparece além do vídeo de YouTube, que realmente são quadros, e tem uma sequência de um sonho, que daí são todos quadrinhos, e alguma coisa que a cor funciona como delimitante do quadro, né? Mas em geral as páginas foram fluidas, assim, né? Elas foram foram criando novas linhas de leitura, né? Em todas
dessa sequência, desse período de um ano, são todos esses materiais que eu fui testando. De alguma forma, enquanto isso, eu fui fazendo trabalhos além dos quadrinhos, né? Fui ilustrando alguma coisa para uma revista, para um livro. E todos esses materiais foram indo para o meu trabalho como desenhista, de alguma forma. Você trabalhou com Cena 11, foi antes ou depois, né? Com Cena 11? Foi durante. O Poster do Kills tem uma coisa... Eu tenho uma relação meio próxima com eles, assim, né? Trabalhei com eles no Voodoo. Eu tava fazendo o segundo volume. E daí no Voodoo tem algumas coisas de algum elemento, principalmente na parte de nos cartazes, e teve alguma coisa desse tipo. Os desenhos mais claros, né? E, por exemplo, aqui eu trouxe uma ilustração que toda essa maneira de trabalhar é uma ilustração, não precisava ser uma história de quadrinhos, mas eles queriam que tivesse alguma coisa, uma cara de quadrinhos. E uma cara de quadrinhos do tipo de quadrinhos que eu estava fazendo, né? A diretora de arte pediu nesse sentido, assim. Foi super... Era um texto bem pesado, mas é um texto da Piauí, não sei se alguém viu, sobre um fotógrafo que ele tá paisando, escondido como ninguém sabe que ele é fotógrafo, tá dentro de uma favela vendo os milicianos e acabam com a vida dele. É um texto muito pesado, assim, mas... E tinha essa relação de contar alguns elementos disso, e esses elementos que eu estava no meu trabalho foram para aquele momento, assim, né? Acho que hoje em dia, se eu for fazer uma ilustração, daqui pra frente, por exemplo, o pastel é uma coisa que eu vou meio que abandonar com o tempo, assim, ainda uso um pouco. Enquanto eu fazia o segundo volume, o acetato com o pastel, com o lápis dermatográfico entrou em muitas ilustrações que eu fiz naquele momento. E o que mais? E essa última questão do volume 3, que eu comecei falando sobre financiamento, sobre essa relação com o leitor, de que ele entregava alguma coisa, uma foto, alguma coisa desse sentido. Eu queria, e o próprio título do trabalho, Postlight, eu queria lidar com uma relação de desapego nesse trabalho. Com todas as páginas, todos esses originais, alguns do volume 1 e do volume 2 já foram pela internet como um teste, assim, né? A partir de agora, quando eu cheguei em casa e estiver mais organizado, todos eles vão entrar na internet, mais ou menos um por dia, a ideia, em leilão, assim. Com preços muito baixos, mas a ideia é todos eles serem vendidos, e é isso que vai financiar o terceiro volume. Meu amigo mesmo comprou, sim.